Olá a todas, todos e todes. Como vão? Espero encontrar-lhes bem. Na aula de hoje, vamos tratar sobre a pedagogia libertária. Nesse encontro, iremos apresentar seus principais tópicos de maneira simples. Abordaremos desde o movimento anarquista e sua importante influência nessa pedagogia, até as especificidades e as escolas que adotaram-na. E desde já deixamos o convite para aprofundar-se no estudo dessa concepção pedagógica. O anarquismo e seus pressupostos na educação. Primordialmente, quando falamos de pedagogia libertária, é fulcral enaltecer suas origens. E tratando dessa tendência, sua origem se dá no anarquismo, que surge no século XIX, logo após a Revolução Francesa, com a intervenção da classe trabalhadora. É fundado como um movimento político e econômico. O primeiro teórico que defende esse movimento é Pierre-Joseph Proudhon, no seu livro A Propriedade é um Roubo. Inicia-se com a intenção de instituir uma sociedade fraterna, igualitária, com ênfase na racionalidade, na liberdade e na espontaneidade. Prezam pelo fim do Estado, que, segundo o movimento, regula a vida dos indivíduos. Pois os anarquistas veem a necessidade de autogerir-se, seja socialmente, seja individualmente, a fim de construir uma sociedade descentralizada e autogestora. Defendem também o fim do clero, uma vez que tal limita a liberdade dos indivíduos. Assim sendo, pregam o fim de toda religião ou dogmas. Lembrando que no momento do surgimento do anarquismo era a Igreja Católica que detinha o poder e a influência em toda a Europa, inclusive no âmbito educacional. Mulheres Livres, 1936, afirma: crianças não podem ser, nem devem ser católicas, socialistas, comunistas ou libertárias. As crianças devem ser apenas o que são, crianças. São contra qualquer tipo de poder. Defendem o fim da democracia representativa, que é a que nós vivemos atualmente, pois essa elege um representante que tem poder contra outros. Reprovam o sistema educacional atual e as escolas estatais. Posicionam-se contra o sistema prisional no capitalismo. São contra a propriedade privada e a acumulação de bens e riquezas, e principalmente são contra o sistema econômico de produção capitalista. O movimento defende que a sociedade e a escola devem caminhar juntas para a revolução. O caminho para chegar a esse ideal defendido pelos anarquistas deve ser de forma passiva, sem confrontos e nem qualquer tipo de autoritarismo. Isso seria possível por trabalhos de base, orientações, exemplos concretos e educação. A pedagogia libertária visa tornar seus estudantes seres mais críticos e busca uma abordagem que visa a transformação social através do ensino autônomo. Esse processo de ensino e aprendizagem tem como um de seus objetivos a autonomia do estudante na tomada de decisões, e partindo desse ponto, busca garantir uma autogestão, ou seja, o aluno aprende a aprender. Dessa maneira, discentes e inocentes têm a liberdade de decidir em quais atividades terão participação ativa, sendo que o grupo, coletivamente, precisa descobrir os porquês, o que estudarão e como executarão as atividades, a fim de que ocorra de forma coletiva e democrática. Para isso, é comum haver assembleias e reuniões entre os indivíduos da escola, para discutir um assunto e tomar decisões, ou resolver alguma divergência existente. Pela licença, baseada na soltura de imposições que oferece a todos os envolvidos, a pedagogia libertária usa de técnicas de vivência grupal para que o crescimento absoluto de cada estudante seja alcançado. Para os educadores da pedagogia libertária, é necessário que o educando
receba os conhecimentos de forma totalmente liberta, sem nenhum tipo de barreira ou amarra que impeça o seu aprendizado. Para isso, os libertários pregavam e pregam a recusa de qualquer tipo de autoridade, até mesmo dentro da sala de aula, passando pela figura do educador, que deve servir apenas como um apoio ao estudante, permitindo que o aluno tome suas próprias decisões, mantendo assim o espírito de iniciativa e participação vivos. Assim, o professor entra como um mediador que auxilia o aluno, estabelecendo um vínculo afetivo de igualdade que fortalece a confiança e desempenho de que precisam. Através dessa educação coletiva, além de conhecimento intelectual, as pessoas ganham entendimento sobre outros aspectos da vida, já que o conteúdo é quase todo gerado no círculo de experiências e ideias, de cada um com o guia de um docente. O amadurecimento emocional e psicológico, a empatia e cuidado com o outro e consigo mesmo são inevitavelmente trabalhados por meio desse método de aprendizagem, essencialmente fazendo uma pedagogia que forma os jovens integralmente, criando um futuro mais habilidoso, experiente e competente para a sociedade. Embora diversos pensadores anarquistas tenham contribuído para a formulação da concepção da pedagogia racional libertária, segundo o professor Flávio Venâncio Luizetto, os mais expressivos nomes no terreno da educação libertária são Paul Robin, Sebastião Faure e Francisco Ferrer e Guardia. A proposta de Paul Robin era baseada nas ciências naturais, no estudo laico, na coeducação dos sexos, na convivência harmoniosa entre os membros do grupo, na importância do respeito à individualidade, no desenvolvimento próprio da criança, na educação integral e na utilização de instrumentos auxiliares dos sentidos, laboratórios, museus e teatro. Paul Robin entendia a criança como o centro e o objetivo do processo educativo, ou seja, o processo pedagógico deve partir do indivíduo para a coletividade. Em decorrência disso, a metodologia de ensino decorre da própria curiosidade da criança, e por isso o educador deve incentivar essa curiosidade. Desse modo, os estudantes deveriam ter experiências práticas com diversos instrumentos auxiliares dos sentidos, como lupa, microscópio, telescópio, micrômetro, fotômetro, medidas de longitude com uso de fitas métricas, bem como aprender idiomas e participar de jogos, de modo a estimular a curiosidade e a criatividade por meio da educação corporal dos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição, tendo em vista que a curiosidade permitiria a aplicação dos conhecimentos teóricos para a explicação dos fenômenos observados. Então, como o objetivo era construir um novo tipo de sociedade, ele entendia que era necessário garantir o acesso à totalidade dos conhecimentos humanos ao educando, de forma equilibrada, para que fosse formado tanto o ser individual quanto o ser social, um meio termo entre a educação intelectual, manual e moral. Sebastião Faure acreditava numa educação transformadora por meio da educação integral. Segundo esse pedagogo francês, a educação deve ter por objetivo e por resultado formar seres tão completos quanto seja possível, capazes de ir além das suas capacidades cotidianas, quando as circunstâncias ou as necessidades o permitam ou o exijam. Os trabalhadores manuais, de abordar o estudo de um problema científico, de apreciar uma obra de arte, de conceber ou de executar o plano, até mesmo de participar de uma discussão filosófica. Os trabalhadores intelectuais, de pôr a mão na massa, de se servirem com destreza dos seus braços, de fazerem, na fábrica ou nos campos, um papel decente e um trabalho útil. A proposta pedagógica de Francisco Ferrer e Guardia era fortemente calcada na razão, nas ciências naturais e atenta aos problemas sociais. Ferrer defendia um processo educativo que educasse pela razão, para que cada ser humano fosse capaz de raciocinar por si mesmo, conhecer o mundo e emitir seus próprios juízos de valor, sem seguir nenhum mestre, nenhum guia, mas que também considerasse a vontade, o desejo e o afeto. Com base no conceito de educação integral de Paul Robin, ex-secretário de Karl Marx na direção da Associação Internacional dos Trabalhadores, ele preconizava a educação integral e a coeducação dos sexos, sem distinção entre meninos e meninas. Além disso, defendia a coeducação das classes, ou seja,
Trabalhadores e todo aquele que quisesse educar seus filhos nos princípios da liberdade, da solidariedade e da justiça poderiam se valer da pedagogia racional libertária e matricular seu filho na Escola Moderna de Barcelona. Além disso, em sintonia com um discurso higienista do fim do século XIX e início do século XX, sua proposta compreendia a higiene da infância. Outra característica marcante de sua proposta pedagógica era a orientação antiestatal e anticlerical, bem como a ausência de qualquer forma de castigos físicos ou premiações. Como toda tendência, a pedagogia libertária também tem seus princípios, sendo eles o anti-autoritarismo, autogestão, racionalidade, liberdade, destruição do Estado, ausência de hierarquia e espontaneidade. Explicarei cada um de forma simples para que todos possam compreender o que significam esses conceitos. O anti-autoritarismo, ausência de posição autoritária na educação, é algo que a pedagogia libertária defende, pois é uma forma de ensino que entende que entre os alunos e professores deve haver uma relação de amizade e não autoritária, proporcionando um aprendizado aconchegante e de qualidade. Na autogestão, os alunos podem organizar de que forma farão suas atividades e o conteúdo vem de suas próprias experiências e ideias, podendo o professor, ou melhor dizendo, o orientador, guiar os estudantes sempre que necessário. Ambos lados têm a liberdade de recusar a participação, pois se trata de uma pedagogia justa e democrática, mas o grupo também tem o direito de saber quais motivos levaram o aluno ou professor a tomar tal decisão. A pedagogia libertária usa a racionalidade para julgar qual a melhor maneira de elaborar sua própria educação e também ensina sobre conceitos racionais básicos sobre o mundo. Como o próprio nome diz, esta pedagogia tem como foco principal a liberdade, proporcionando aos envolvidos a evolução em todos os aspectos. Através desse princípio, a comunidade escolar é livre para se desprender do pensamento e senso comum, podendo se permitir, agir e viver. A liberdade está em todos os princípios. Ela é a base dessa forma de educação. Sem ela, não existiria essa pedagogia. O Estado é conservador em relação à aprendizagem. Portanto, impõe um modelo que vai contra os princípios pedagógicos libertários. Ele limita a capacidade de interação entre alunos e professores e impede uma relação mais próxima entre os envolvidos. Por conta disso, essa pedagogia trabalha em favor da destruição do Estado. Essa concepção pedagógica visa a igualdade dentro das instituições escolares. Por isso, há uma ausência de hierarquia, mas não no sentido de falta de estrutura, mas sim por ser uma organização que busca uma coletividade mais justa. Esse método de aprendizagem libertário é uma educação livre que estimula a criatividade e a espontaneidade das crianças, de forma simples que ajuda no entendimento da vida social durante os estágios da vida delas. Valores da pedagogia libertária. Os principais valores dessa pedagogia é a racionalidade, a valorização da ciência, a liberdade completa dos indivíduos, a solidariedade, a igualdade. Essa tendência pedagógica defende que a educação deve ser ofertada igualitariamente para meninos e meninas. Prezam o respeito e abominam o preconceito. Valorizam a cooperação entre os participantes da sociedade, lutando todos e todas por uma sociedade fraterna. Defende que a educação e a sociedade, todos e todas envolvidos nesse processo, devem caminhar juntos e juntas para a revolução. Para aplicar seus princípios, a pedagogia libertária usa de alguns métodos, como, por exemplo, a vivência grupal, reuniões e assembleias e métodos racionais e experimentais. É uma pedagogia que consiste no convívio coletivo entre os estudantes, para que um possa ajudar o outro e para que haja uma fruição melhor no diálogo, proporcionando um melhor aprendizado e um círculo de amizade fortalecido. Justamente por se tratar de coletividade, reuniões e assembleias são feitas sempre que necessário, para discutir interesses em comum e tomar decisões racionais e coerentes para todos. Através dessa coletividade, as experiências são inevitáveis e a racionalidade envolvida no método de ensino
faz com que as experiências se tornem um aprendizado mais concreto. A Escola Moderna de Barcelona funcionou entre os anos letivos de 1901 e 1902 e de 1905 a 1906, num local amplo e arejado, com salas bonitas e bem decoradas, espaços múltiplos e pátios externos para as atividades ao ar livre. Além disso, a escola promovia frequentes atividades externas, visitas a fábricas, passeios pela praia, etc. Deve ser frisado ainda que a coeducação das classes sociais permitia que as mensalidades estivessem relacionadas às condições financeiras das famílias dos estudantes, com valores diferenciados para cada público. Os livros utilizados pela Escola Moderna eram produzidos e publicados pela editora La Editorial, fundada por Ferrer, que também publicava os boletins de La Escola Moderna para a divulgação das atividades e de suas propostas pedagógicas. A Colmeia, ou La Ruche, de Sébastien Faure, funcionou de 1904 a 1907, numa área de 25 hectares de bosque e abrigava aproximadamente 40 crianças. Foi uma escola libertária, laica, livre, autônoma e anticapitalista, espaço de vida comunitária libertária, na qual crianças e adultos viviam numa verdadeira comunidade educativa autogestionada e com orientação cooperativista. A equipe era diversificada e os estudantes contribuíam com a arrecadação de recursos para a manutenção do projeto, por meio de oficinas de marcenaria, encadernação, alfaiataria, desenvolvimento de plantações, trabalhos com tipografia, atividades artísticas e culturais. No Brasil, a princípio, inaugurou-se a Escola Livre em 13 de maio de 1912, sob a direção de João Penteado. E após o intenso trabalho do Comitê Pró-Escola Moderna na arrecadação de fundos, foi inaugurada a Escola Moderna número 1 em 13 de maio de 1913, com a intenção de ser um modelo de expansão para outras escolas pautadas na proposta da Escola Moderna de Barcelona. Contudo, após a greve geral de 1917, o governo passou a reprimir os movimentos de esquerda, especialmente os anarquistas. E num turbulento contexto histórico, político e econômico, a explosão de bomba ocorrida em outubro de 1919, mencionada pela Ingrid, marcou o fim das escolas modernas de São Paulo, já que a pólvora foi o pretexto usado pelo então diretor de Instrução Pública do Estado de São Paulo, Oscar Thompson, para determinar a cassação da autorização do funcionamento da Escola Moderna número 1, bem como determinar o fechamento da Escola Moderna número 2, sob a regência de Adelino de Pinho, com base na Lei Estadual 1579, de 19 de dezembro de 1917, conforme ofício datado de 19 de novembro de 1919, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 23 de novembro de 1919. O professor João Penteado atendeu à ordem, mas impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na tentativa de reverter o fechamento das escolas. Mas o habeas corpus não foi acolhido pela Justiça paulista, o que marcou o fechamento definitivo de ambas as escolas modernas de São Paulo. O modelo pedagógico da Escola Moderna número 1 de São Paulo foi fortemente influenciado pela obra de Francisco Ferrer e Guardia, cujo método pedagógico predominante era o intuitivo, ou lição de coisas, do pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi, com exercícios de descrição. Outra prática educativa consistia nas atividades extraescolares, especialmente as excursões extraescolares. Contudo, diferentemente da Escola Moderna de Barcelona, a Escola Moderna número 1 ministrava as aulas separadas, de acordo com o sexo, como, por exemplo, aulas de trabalhos manuais, como bordado e costura para as mulheres. Além disso, as aulas noturnas eram divididas em masculinas e femininas. Também em relação ao número de alunos, é possível perceber essa diferenciação. O número de estudantes do sexo masculino era muito maior do que do sexo feminino em todos os anos letivos. Em 1913, por exemplo, dos 48 alunos da Escola Moderna número 1, apenas 6 eram do sexo feminino. E diferentemente da Escola Moderna de Barcelona, a Escola Moderna número 1 cobrava mensalidades únicas por período ou por segmento dos estudantes, principiantes, adiantados e adultos, sem considerar a capacidade econômica das famílias.
Pelas publicações da época, a escola moderna número 1 deveria seguir o modelo graduado da Primeira República, ou seja, possuir professores para as 3 séries distintas de aprendizado, primeiro, segundo e terceiro ano. Contudo, de acordo com dados do Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, em 1913 existiam apenas 3 professores e em 1917 foi registrada a presença de apenas 2 professores. Em decorrência disso, acredita-se que a escola moderna número 1 seguia o modelo das escolas reunidas, ou seja, um modelo intermediário entre a escola multisseriada unidocente e a escola graduada pluridocente. Outro elemento diferenciador era a repetência. Segundo os dados constantes nos boletins da própria Escola Moderna número 1, no ano letivo de 1918, por exemplo, dos 30 alunos que cursaram o primeiro ano, 4 foram aprovados, 14 provavelmente evadiram-se e 12 foram reprovados. E dos 4 alunos aprovados em 1918, um provavelmente se evadiu e 3 foram reprovados. Deve ser mencionado ainda que, diante das dificuldades financeiras, era comum a realização de festas de propaganda para arrecadar fundos. Além disso, os professores da escola moderna número 1 se apropriavam dos impressos que circulavam pelas escolas públicas paulistas no início do século XX para compor o material didático de seus estudantes. Por isso, é possível concluir que a experiência da escola moderna número 1 não estava totalmente a par do contexto educacional paulista do início do século XX. Ou seja, a apropriação da pedagogia racional libertária não foi isenta de peculiaridades e contradições, própria das concepções pedagógicas, quer hegemônicas, quer contra-hegemônicas. A aplicabilidade da pedagogia racional libertária. Diferente de outras pedagogias já implementadas, a pedagogia racional libertária não conseguiu ser hegemônica até os dias atuais, pois encontrou dificuldades em colocar em prática suas teorias baseadas no anarquismo. Sendo assim, existem poucas experiências da pedagogia libertária. As mais conhecidas que aplicaram essa teoria pedagógica foram a Escola Moderna de Ferrer, as escolas modernas no Brasil, a Escola da Ponte em Portugal, a Escola Larouche na França e o Projeto Âncora, também no Brasil. Entre essas escolas que aplicaram a pedagogia libertária ou que se inspiram em alguns de seus valores, era muito prezada a concepção de uma educação integral e completa, que abrange atividades intelectuais, atividades manuais, atividades físicas e esportivas, além de científicas, literárias e artísticas, pois era visto como necessário que as classes dominantes e o proletariado fossem instruídos do mesmo modo e que fossem responsáveis por formar homens completos. Dessa forma, algumas escolas passam a ter, além do ensino formal científico e literário, jardins e hortas comunitárias e até mesmo oficinas, onde além de conseguirem obter o conhecimento pedagógico almejado, produziam para a manutenção da escola, seja para o uso do produto ali mesmo ou ele sendo comercializado, como ocorria em Larouche. Outra concepção anarquista utilizada nas experiências da pedagogia racional libertária é a educação mista, onde não há distinção entre homens e mulheres. Então, ambos deveriam estudar juntos e receber a mesma instrução. Algumas outras experiências em escolas libertárias não usavam também a separação por séries ou ciclos escolares, como na Escola da Ponte em Portugal, onde utilizava-se a separação de acordo com temas estudados. Inclusive, os alunos podiam também indicar os conteúdos e temas que gostariam de estudar. Entretanto, muitas escolas libertárias enfrentaram dificuldades para aplicar e manter as aulas. Algumas dessas dificuldades vinham diretamente de seus viés anarquistas, que visavam a liberdade, já que a classe dominante da época não aceitava seus objetivos contra-hegemônicos, pois diferia muito da escola tradicional, que prega por um conformismo para com as desigualdades do mundo. Então, havia forte repressão contra esses colégios com vertentes anarquistas. Dois fortes exemplos que podem ser citados são a perseguição e assassinato de Francisco Ferrer Guardia, por ordem do próprio governo espanhol em 1909, que o acusava de ser mentor intelectual e incitar a classe operária contra a burguesia espanhola, monarquia e a Igreja Católica.
O outro caso foi a explosão de uma bomba em uma residência onde vivia uma família anarquista, matando 4 pessoas, entre elas o pedagogo anarquista José Alves, na época diretor da Escola Moderna número 3, em São Caetano do Sul, que veio a fechar após o ataque. Até os dias atuais, especula-se que a explosão foi um ataque planejado pela polícia da época. Outra dificuldade muitas vezes encontrada por escolas da pedagogia libertária é a falta de meios econômicos para manter esses colégios, já que a pedagogia libertária visa a autonomia e a autogestão, sem precisar contar com o Estado ou instituições. Então, muitos colégios acabaram fechando por não terem condições de autogerir todos os seus membros participantes, além de não conseguirem autossuficiência para alimentação e manutenção do local de ensino. Exemplos disso são o Projeto Âncora, fechado em 2020, e La Roche, fechado em 1917. Objetivos da pedagogia racional libertária. Os objetivos da pedagogia racional libertária, além de buscar uma educação popular, autônoma e libertária, são preparar os indivíduos a vivenciarem a liberdade de maneira plena, formar homens conscientes capazes de lutar por uma liberdade coletiva, educar para que o indivíduo esteja ciente de suas capacidades, individualidades e, por último, a transformação total da sociedade. É importante ressaltar que, para os pensadores anarquistas, só é possível alcançar esses objetivos a partir do momento em que o aluno receba uma educação livre de qualquer dogma, seja religioso ou cívico, opressões e amarras. Assim, o estudante consciente, crítico e instruído será um homem completo, segundo as ideias anarquistas e libertárias, e terá a capacidade de lutar contra a classe dominante que detém o poder econômico e político, visando o fim das opressões e desigualdades sociais, causando uma transformação em toda a sociedade, desde os pilares que a sustentam. O projeto Âncora, criado em 1995, é um modelo de escola inovadora que segue a educação libertária e fica localizado no interior de São Paulo, em Cotia. Inspirado na escola moderna, o projeto busca seguir os preceitos anarquistas e tem como principal objetivo educar os alunos de forma com que eles busquem se tornar cidadãos autônomos, responsáveis e conscientes de si. Não só isso, como também o projeto Âncora valoriza o saber, o pensamento coletivo, a liberdade dos indivíduos, o aprender a pensar, discutir e questionar-se, e é contrário a qualquer hierarquia dentro da sala de aula, busca a igualdade de gênero e é livre de qualquer preconceito. Apesar de ser uma das escolas pioneiras dentre as escolas transformadoras no Brasil, infelizmente o projeto Âncora veio a ser encerrado em 2020 devido à crise financeira que a escola enfrentava e à pandemia do Covid-19. Diante disso, pode concluir-se que a pedagogia libertária é uma pedagogia da ação, onde busca um processo educativo baseado na liberdade, ressaltando a importância da atividade e não na crença do método. Além disso, é feita para e pelos educandos e não para o educador, podendo então ser praticada em qualquer espaço, mas sempre atentando-se ao desenvolvimento de crianças e adultos autônomos, responsáveis e conscientes de si.